O tema hoje, a linha tênue entre espiritual e fantasia. É isso. E é um tema polêmico, eu sei que eu vou tocar na feridinha de muita gente aqui, principalmente dos jovens emocionados, né, que adoram uma, um fenômeno, que adora estudar sobre coisas fantasiosas da espiritualidade. Mas assim, calma, tenham paciência que a gente vai abordar vários pontos aqui. A ideia não é ficar criticando de forma aleatória, mas a gente refletir juntos sobre, tá? E por que que eu coloquei? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, não tem nada a ver, mas hoje em dia, e não só hoje em dia, eu acho que sempre, a gente mistura muitas coisas e infelizmente eu acho que isso é um dos grandes motivos dos espiritualistas serem tão rechaçados, porque a gente às vezes é, mistura demais esse negócio de confunde muito, sabe? Espírito é uma coisa que parece que é fantasioso, que é irreal, que é uma coisa muito fora da casinha, mas até quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente vê que não é uma coisa tão diferente do que a gente vive aqui. É bem pouco, é como se fosse uma vida muito parecida com o que a gente tem aqui, mas em outra dimensão, uma dimensão que nós, enquanto encarnados, né, a grande maioria não consegue acessar, não consegue ver. Então fica aquela coisa do desconhecido, né? Mas não tem tanta fantasia como as pessoas falam, gente. Infelizmente eu tenho percebido, né? Não, infelizmente, vai. Eu acho que é uma coisa que sempre acontece, mas agora eu tenho percebido mais porque eu tenho tido contato com pessoas que são muito iniciantes na espiritualidade, né? As pessoas me escrevem aqui muito, todo dia eu recebo muita mensagem por vários canais diferentes. Apesar de eu não ter muitos seguidores, o meu engajamento é bom, as pessoas interagem bastante. E principalmente pessoas novas, que são os que mais interagem. Eu acho que tem, né, sei lá, tem mais. Tem menos vergonha, né, de se comunicar, eu acho isso muito legal. Mas eu vejo que muitas dessas pessoas, não é só jovem não, tá? Mas é que vocês jovens costumam falar mais. Partem para um lado muito fantasioso, assim, da espiritualidade, muito fantasioso. E eu percebo que quando, não todo mundo, obviamente, tá? Mas muitas dessas pessoas, quando eu trago um pouco para a realidade, gente, isso daí não existe, isso daí tá demais, né? Volta para a realidade. Meu jeitinho de falar carinhoso. Quando eu percebo que tá indo por esse caminho, eu falo, eu percebo que as pessoas não gostam. Muitos param de seguir, muitos param de trocar ideia, porque a pessoa tá atrás do fenômeno. Então é por isso que eu decidi falar isso, falar sobre isso com vocês, porque não pode, gente, se confundir desse jeito, porque senão a pessoa não sai do lugar. Fica até meio esquizofrênico, assim, com respeito aos esquizofrênicos diagnosticados, mas modo de falar, fica muito fora da casinha. E fica preguiçoso. Desculpa, mas é realidade. Fica preguiçoso, não quer estudar a realidade, não quer estudar a fundo, quer respostas rápidas, sabe? Não quer. Quando alguém começa a falar mais de 3 minutos ali, a pessoa já cansa e vai embora, mas não para de ficar mandando mensagem no direct querendo saber aquelas coisas básica do básico. Aí daqui a pouco vem com uma tese enorme sobre coisas fantasiosas assim, você fala, meu Deus, a pessoa ela não tem tempo, não tem paciência, não tem disposição para ler um livro dos espíritos, mas ela também, mas ao mesmo tempo ela tem um tempo gigante para assistir um podcast de uma pessoa que está viajando, assim, falando que está recebendo Jesus Cristo na casa dele, e ele está lá psicografando cartas de Jesus Cristo. A pessoa tá falando durante 3 horas e tá ali assistindo as 3 horas e tá indicando essa live para todo mundo assistir também. E assim, falando Jesus Cristo para ser boazinha aqui, porque né? Não vou entrar em detalhes, mas é cada coisa, assim, que eu não quero ficar, né, criticando, mas é importantíssimo ter alguém para falar a realidade. Gente, vamos, para tudo, começa do zero, tá? Porque, assim, tá viajando demais, tá perdendo seu tempo em fantasia. É mais fácil você pegar e assistir lá O Senhor dos Anéis, a trilogia, sabe? Vai assistir, ó, porque pelo menos você tá sabendo, tá tudo certo. Né, você tá assistindo ali uma obra de ficção muito da hora, muito bem pensada. Com certeza, com certeza eu não sei, mas provavelmente foi inspirada também por coisas que o escritor, né, que escreveu lá, porque Senhor dos Anéis é um livro, são 3 livros.
E ele pode ter tido sonhos que inspirou, ele pode ter ido sim para outras dimensões e se inspirado naquilo, mas é uma fantasia. O filme e o livro são fantasias. Ele vendeu aquilo como fantasia. Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo. A pessoa tá lá assistindo o bagulho e tá tudo certo. Agora você falar que é espiritualista e ficar falando que você tá incorporando Jesus, que você tá incorporando um espírito lá do planeta XYZ e que esse ET fala com você coisas incríveis, fala que você foi o próprio rei, sei lá, o próprio Alexandre Grande lá nas suas outras encarnações, que não sei o que, não sei o que. E eu não tô exagerando, eu tô segurando um pouquinho aqui pra não falar tudo que eu ouço, tudo que eu leio, tudo que me mandam. Tá? Tô falando bem por cima aqui. São coisas extremamente fora da casinha. E a pessoa não a quer ouvir, ela não quer ouvir que aquilo não existe. Não é que eu tô falando que eu sou a detentora da realidade, mas tem coisa que é muito óbvia. E são pessoas, as mesmas pessoas que ficam nessa fantasia são pessoas que não sabem o básico. E quando eu falo básico, é o básico, assim, a pessoa não sabe como que é a aparência de um espírito. A pessoa não sabe para onde vai quando desencarna. Não o destino dela em si, mas o destino de uma pessoa que desencarna. Wendy, boa noite, Ju. Isso é fato. Já assisti uma pessoa, você deve saber incorporando o Leprechaun. Não sei, não, o que que é? Leprechaun não é o duende do Harry Potter, gente? Gente, o negócio tá ficando sério. Tem que ter criticidade pra acompanhar as pessoas, assim. Até, inclusive, até não, inclusive eu. Tipo, vocês veem os negócios assim, não concorda, segue o baile, entendeu? Não tô falando que eu sou a detentora do saber universal. Então a gente não pode ficar vendo uma pessoa no TikTok e no YouTube levando aquilo como realidade absoluta, sabe? É por isso que eu estimulo as pessoas a estudarem bases e estudar projeção astral, porque na projeção você vê, então você estuda as teorias sérias aqui e lá você vê, você vai num terreiro, você vai num centro espírita, se você tiver mediunidade, tiver interesse de desenvolver mediunidade, lá você vai conseguir desenvolver tudo isso. E aí você mesmo vai ver, você vai sentir, você vai ouvir. Não precisa ficar acreditando em gente que incorpora Leprechaun, pelo amor de Deus. Gente, eu não conheço essas pessoas, essa pessoa não. Você tá falando que incorpora Leprechaun, Oxalá. Jesus, a pessoa tá obsediada. Sabe o que acontece muito? Muito mesmo. Inclusive, eu tava pensando aqui nesse tema, né? E eu tava tomando banho ontem pensando. E eu lembrei, eu não consegui lembrar qual é o livro, mas eu lembrei de onde que eu tirei a informação. Que um dos 13 livros lá do André Luiz, que eu sempre comento que aquilo sim é uma aula, 13 aulas, né? Na verdade é um curso pra vida, assim, né? Eu não lembro qual que é o livro, eu acho que é Sexo e Destino. Ele ele fala que eles acharam, estavam num centro espírita e tinha um médium no centro que ele falava que psicografava um escritor famoso. E eles descobriram que esse médium, ele estava psicografando sim um espírito. Só que esse espírito não era escritor famoso nenhum, só que o espírito fingia que era. E aí, só que não era um espírito mau, só que ele também não era evoluído. Ele ficava falando de história, falando da vida dele, como que foi a vida dele lá no plano astral, a vida, né, depois que ele desencarnou lá no plano astral, ficava contando coisas que ele tinha visto lá no plano astral. E isso ele repassava pra médium, que era uma moça, e ela ia lá e repassava e falava que era o espírito do autor lá, do escritor famoso. Eles falaram que era um escritor português famoso. E não falaram o nome no livro, né? E aí, os mentores, eles repreenderam muito esse espírito. Falou, você não pode fazer isso. Ele falou, é porque se eu falar que eu sou um Zé Ninguém, ninguém vai querer contar minha história. Porque essa médium aqui, ela só quis escrever minhas cartas, meus livros, quando eu falei que eu era o espírito de um autor famoso. Então você vê, são dois erros, né? O erro do próprio espírito. Esse é um que estava ainda não bem intencionado, mas não estava mal intencionado. Mas a maioria fica fazendo isso para tirar onda mesmo com o encarnado, tanto o médium quanto quem vai receber aquelas mensagens para zoar mesmo. Qualquer um pode falar que é qualquer coisa, gente. Entendeu? Então, se eu recebesse aqui uma mensagem de Jesus, é melhor, ó, Jesus nem me fala que é você, porque eu não vou falar que eu recebi mensagem de Jesus. Eu não vou falar, porque eu não vou acreditar. Porque qualquer um poderia chegar aqui e falar que é Jesus. Qualquer um. Entendeu? Por isso que a gente tem que estranhar se vir aqui a Marilyn Monroe e falar hello, I'm Marilyn Monroe. Né?
Qualquer espírito pode falar qualquer coisa. Não conheci essa mulher na minha vida real, não, nela encarnada, né? Na vida dela encarnada, eu não conhecia ela. Então, por que eu vou acreditar agora? Não sei como que é a energia dela. É só alguém falando que é ela. Então isso acontece na internet, tá acontecendo muito. E o pior é que isso dá muito like, dá muito view. Então acontece sim o caso do próprio médium. Tá sendo ludibriado, acreditando que tá incorporando essa falange toda, que nem uma falange, né? Essas falanges todas aí, essa mistureba. Mas também tem gente que tá sabendo que tá mentindo, tá mentindo, tá nem incorporando porra nenhuma, tá nem nada. Simplesmente tá inventando história e falando que foi espírito que passou. Às vezes não é nem médium, entendeu? Por isso tem que ter criticidade, gente. Marilyn Monroe tá lá, não sei aonde, já encarnou, sei lá. Se não encarnou, tá lá, não quer nem lembrar, porque ela teve uma vida muito difícil, assim, né? Por vários aspectos. Não financeiramente, não vai falar, ela é muito rica, bonita. Não, não é isso. Mas outros mil aspectos. Falaram que ela teve mais de 20 abortos. Olha só isso, né, que ela sofreu abusos, enfim, foi uma vida muito. Ela pensou tanto que essa mulher não recebeu de carga pesada sabe, de macho tarado que ficava pensando nela, jogando energia pra ela. Isso é um exemplo. Você acha que ela vai ficar lá vendendo também a imagem de Marilyn Monroe? Não vai. Então, assim, passou, né? Se ela tá psicografando, ela vai colocar outro pseudônimo. Acabou. Então, não dá. E eu vejo que as pessoas só querem mesmo, de fato mesmo, só quer assistir, quer acompanhar, quer ler psicografia de famoso. Aí depois fala que, ai, foi enganada. Não foi enganada, não. A pessoa também não tá nem um pouco afim de pesquisar, de ir atrás pra saber se aquilo faz sentido ou não. Bom, Evandro, eu quero desencarnar. Como eu faço pra ser positivo? Primeiro você tem que entender, Evandro, o que te motiva a querer desencarnar. Porque se você for espiritualista, você sabe que assim, não acaba, né? Então, se tá difícil aqui, lá vai estar 3 vezes mais difícil, porque você não vai ter uma casa, você mora num local, num teto, né? Imagino que sim, você tem internet e telefone, você deve estar debaixo de um teto. Lá não tem teto para você ficar debaixo, tá? Desencarnou, fora da hora, vai pra lama, assim, geralmente. Fica vagando. Se tem alguém que você gosta, ninguém gosta de mim, nem tem uma mãe, um pai, um irmão. Não vai ter mãe, pai e irmão lá que vão te ouvir. Mesmo que você fique na sua casa lá tentando, ninguém vai te ouvir. A fome vem que vem avassaladora, você não vai conseguir comer nada. Vem a sede avassaladora, você não vai conseguir beber água, porque nos vales não tem lama, vai ter que beber lama. Gente, assim, ó, quem acredita em vida após desencarne, vida após desencarne, né, pra não falar a palavra, é, não tem, eu não tô falando que tá fácil, eu sei que tá difícil, pra algumas pessoas é muito difícil, tem pessoas que estão doentes mentalmente, então o que eu aconselho é, meu, vai no psiquiatra, vai tomar um remédio, toma o que ele passar, para que você consiga minimamente ficar, é, recuperar um pouco de ânimo para você se reerguer um pouco, né, para conseguir ir aos poucos retomando, mas não considere isso, porque assim, vai piorar 1000 vezes. Não acaba. Então, se tá difícil, pensa assim, não vai acabar. E dependendo de como você for, na verdade, de qualquer jeito que você for, você vai precisar agredir o seu corpo, né? Pra você partir. De uma forma ou de outra, você vai precisar fazer alguma coisa. E essa coisa vai ficar reverberando por muitos anos lá do outro lado. Por muitos anos. Então, se é um negócio aqui na cabeça, vai ficar uma ferida que não vai deixar você pensar. Mas você vai ficar lúcido, você vai ficar acordado com aquela dor latejando. Se for um negócio que você. Aquilo ali não vai ser uma dor infinita. Você sente essa dor física hoje? Imagino que não. Então você vai continuar com a sua dor psicológica e vai acrescentar dores físicas e uma dose bem extra de solidão. Enfim, eu não vou nem falar porque vai pesar demais aqui a live, mas como que fica positivo? Vai primeiro no médico, toma alguma coisa, vai no psiquiatra, toma alguma coisa, começa a fazer terapia. É importante fazer o tratamento em conjunto. E no paralelo, procura um local espiritualista para você fazer um tratamento também espiritual. E aí, aos poucos, a vida vai se encaixando. Confia no processo, sabe? Ah, eu não quero, não pensa muito no futuro, não fica tentando se ver, se projetar daqui, minha vida daqui a 5 anos não tem menor sentido. Então não pensa daqui a 5 anos, pensa hoje. Até hoje era de dormir, eu vou estar aqui aguentando firme e forte. Amanhã vou. E não é só viver, deixar passar, vou fazer as coisas. Vou lá no psiquiatra, é hora
Terapia, eu vou lá, vou entrar aqui na terapia, vou falar com a minha terapeuta, vou tomar um sol, vai vivendo uma hora e confia no processo, porque assim, a opção é 1000 vezes pior. É isso que eu posso falar pra você, tá? Vai dar tudo certo, Evandro, tá? Vem com nós que é sucesso. Continuando aqui, né? Então, primeiro de tudo, gente, é entender que assim, ó, lá no plano astral existe muita coisa que não existe aqui, né? Com certeza existem muitas coisas que não existem aqui. Só que tem coisa que a gente tem que avaliar. Então, por exemplo, eu, como uma pessoa que faço bastante projeção, né, que tenho muitos sonhos lúcidos, eu lembro das coisas que eu vi lá, que eu vejo, que eu costumo ver lá. Eu já vi muita coisa horrível, inclusive eu fiz uma live recente falando dos seres que eu já vi lá no astral. E só que assim, eu vejo às vezes algumas pessoas falando algumas coisas assim. Ah, eu vi um anjo, e ele tinha asas enormes e ele falou assim pra mim, vem cá, porque nós somos juntos, não sei o que, tipo um negócio meio romântico, assim, meio K-pop, assim, aí eu, né, amiga, como assim? Não, gente, não. Existe anjos, seres angelicais, com certeza, mas primeiro que eles não vêm, eles não se materializam aqui, porque a função de um ser angelical não é a mesma de um mentor. Não é ficar aqui do nosso lado, cuidando da gente, colocando a gente debaixo da asa dele, da literal asa dele, né? Como muitos falam. Ele não vai ficar aqui falando, te ajudando a achar um emprego, te confortando teu coraçãozinho porque você levou um toco da crush. Não vai, gente, não vai. Grandes anjos, assim, seres angelicais, eles têm um alcance, assim, magnético, energético, sei lá, a luz deles tem um alcance tão grande que eles nem podem. Não pode, eles destroem um espírito. Vocês já ouviram falar disso? Eu já ouvi falar disso. Inclusive no livro O Abismo, eles explicam que o abismo é o lugar mais pesado da Terra, literalmente, assim, ó. Ele é o local onde existem os seres mais pesados, assim, os piores, os que têm mais cargas kármicas para pagar, que não tem nem forma mais, é pura lama. Eles não. Ninguém entra ali, nem sonho, nem projeção astral, não se entra ali. Quem fica falando que fica passeando pelas abismo é mentira. Lógico que não é impossível, mas você tem que estar muito bem patrocinado ali, muito bem patrocinado, como aconteceu com o espírito que. Com o médium que escreveu esse livro, O Abismo. Ele foi com o intuito, ele foi patrocinado por um mentor que nem era desse planeta, e ele foi com o intuito de escrever o livro contando que existia esse lugar. Inclusive, sabe quem que assinou a psicografia? André Luiz. Porque Chico trabalhava com André Luiz numa linha mais tranquilinha, sabe? Uma linha mais cristã, que seria mais aceito no Brasil na época que Chico começou a publicar as psicografias dele, né? As psicografias que ele fazia. Só que tinha outra linha que literária espírita, né, da literatura espírita que era lançada sim, mas ficava meio que ali nos bastidores, porque senão ia ser muito mal vista e o espiritismo ia cair no ridículo, né? Porque era muito tava começando a ser aceito. Então, esse autor que se chama R.A. Ranieri, Rafael A. Ranieri, ele psicografou com Chico Xavier alguns livros e ele conta que existia um arcanjo que ficava lá protegendo o local. Não era nem protegendo, ele ficava lá para aquilo ali não implodir, sabe? Para não afetar tanto a crosta terrestre, de tão pesado que era aquilo. E ele também ficava ali para garantir que quando tivesse um espírito com condições mínimas de sair dali, ele garantia a saída desse espírito, porque sozinho o espírito não saía. É um local tão pesado que nem a lei da atração magnética consegue fazer o espírito sair de lá sozinho. Precisa de um ser muito além para ajudar no processo. Então, olha só, um arcanjo cuidando de uma dimensão inteira. Que o arcanjo vai estar do lado do fulano aqui, querendo dar um beijinho nele, porque se apaixonou por. Gente, é muito surreal isso. É muito sem noção, assim, para não falar, né? Vou falar português, claro, é sem noção demais. É muito desrespeitoso com a espiritualidade como um todo. Eu sei, de novo, pessoas mais jovens, né, têm o costume de fazer essas fic. Eu também, quando eu era adolescente, fazia mil fic, mas não com anjo, não com arcanjo. E falando que é espiritualista, não é. E eu falo pra vocês, eu estudo
a parte espiritualista, estudo em curso sério desde os meus 13 anos. Então, por mais que eu era aquela adolescente, como todo adolescente é chato, birrento, emburrado, essa questão da espiritualidade, meus pais não deixavam ficar levando na maciota, não. Não deixavam ficar levando na palhaçada, na brincadeira, não. Não era ninguém obrigado a nada, mas começou a frequentar, tá, entrou num curso, tá estudando, você vai levar a sério. Então você sai, tudo bem. Que meus pais nunca me obrigaram a nada, assim, em termos de religião. Mas se entrou, você vai fazer direito. Então, desde aquela idade eu já levava muito a sério, eu ficava com essas palhaçadas. Então é importante ter isso em mente, porque até assim, tudo bem, sabe? Você quer seguir assim, tudo quem sou eu, faz o que quiser. Mas assim, até para alinhar as expectativas, aqui nunca, essa não é minha linha. Não vou ficar aqui falando do arcanjo que se apaixonou pelo humano. Crepúsculo, né? O que é isso? Um filme, né? Dama de Boca Rosa. Não, gente. Eu vou até fazer uma analogia aqui para vocês entenderem qual que é a relação de uma coisa com a outra. Imagina você, tá no quintal da tua casa, aí tem uma formiga lá levando uma folhinha nas costas, e aí essa formiguinha tá bem no caminho do teu cachorro, que vai passar lá correndo e vai esmagar ela. Aí você pega o seu dedo e dá uma empurradinha assim na formiga. Ai, meu Deus, tadinha dela, vou deixar ela lá no cantinho. E vai seguir sua vida. A formiga se apaixona por você. Você se apaixonaria pela formiga? É essa, gente. A relação é essa pra ser bem boazinha ainda, tá? A distância de um ser humano, nós, para um nível de um ser angelical é muito maior do que da formiga pra gente. Pra vocês terem uma ideia. Então imagina o que a gente representa para esse tipo de ser. Nada. A gente é a poeira da areia lá da praia que tá debaixo do oceano para ele. O planeta pode ser algo um pouco mais. Mas o ser humano aqui, Júlia, nada. Entendeu? Eu tô falando só disso por um exemplo que eu recebi também. Recebi um monte de mensagem falando: Arcão, o anjo. O arcanjo, tá? Não, anjo é pouca coisa pra mim. Eu tô falando do arcanjo, ele pode se apaixonar por mim, né? E aí falando que eu sou espiritualista, que as pessoas que não são espiritualistas não me entendem. Não, ninguém tá te entendendo mesmo, porque tá viajando, né? Escreve um livro, vamos monetizar essa imaginação fértil aí. Então, eu fico meio sem paciência, assim, quando eu vejo, mas tudo bem, tá? Assim, eu entendo, não concordo. Não, eu entendo, é que a gente fica adulta, a gente esquece, né, como que é a nossa cabeça, assim, mais jovem. Mas é que assim, gente, a intenção aqui minha não é ficar na fantasia. E a gente vê que o que mais tem aqui, né, na internet é isso, porque é isso que vende. É isso que dá like. Um dia eu vou fazer aqui um negócio de propósito. Eu vou abrir uma live e vou falar assim, ó, o nome da live. O dia que eu falei com os ETs. Nossa, vai dar mais de 2.000 pessoas aqui. Escrevem o que eu tô falando. Porque as pessoas querem isso. Então, assim, não é um defeito horrível de alguém que também tem esse pensamento. Mas eu quero trazer as pessoas aqui, né, os meus amigos, né, vocês que estão aqui me acompanhando, que não é assim, gente, que funciona, sabe? Ah, eu quero entender, você tá falando, sei lá, tem pessoas que estão falando sobre os Anunnaki, não sei o que, aí daqui a pouco passa 3 dias a pessoa pergunta assim pra mim, o que é umbral? Você tá estudando Anunnaki, que a gente provavelmente aquilo nem existe. Uma probabilidade grandíssima daquilo nem existir. E está perguntando o que é umbral. Tipo, qualquer espiritualista ali que tá estudando há um pouco mais de 2 semanas sabe que é umbral. E a pessoa tá lá no Anunnaki e não sabe o que é umbral. Lógico que eu não vou falar isso pra pessoa, mas assim, cá entre nós eu tô sendo bem honesta, gente. Até porque na live é bom eu falar assim, porque eu não tô direcionando pra ninguém. É melhor do que eu chegar numa pessoa e ficar falando, né? Mas a pessoa tá lá falando dos Anunnaki, não sabe o básico, sabe? O que é perispírito? Eu, meu Deus, eu vou fazer um glossário. E tudo bem pra quem tá entrando aqui de primeira, no, tal, mas a pessoa tá falando de pacto, tá perguntando tava falando pra mim esses dias que tava pensando em se tornar satanista, mas não sabe o que é perispírito. Entendeu? Olha isso. Então aqui, gente, olha. Ó, Livro dos Espíritos. Quantas perguntas tenho? 1017, acho que é 1090.
1019 perguntas. E não é pergunta assim, sabe? Ah, é uma viagem. Não, não, é pergunta, ó. Cadê? Ó, tipo, perguntas úteis, ó. Abri aleatoriamente aqui, ó. Kardec perguntou: há presentemente raças humanas que diminuem? Chegará um momento em que desaparecerão da Terra? Super útil, né? Tipo assim, ah, ah, sei lá, os índios, eles podem desaparecer da Terra, né? É verdade, mas outras tomarão seu lugar, como outras tomarão a da vossa um dia. Ou seja, a gente está sempre mudando. Não existiam lá os vikings, mudaram. Não existiam os chururus, os maias, os incas, vai mudando. Então, coisas aqui, ó, tá tudo aqui. E não precisa você pegar esse livro e você ler um dia. Você pode ler esse livro em um ano. Vai lendo cada uma das perguntas, vai refletindo sobre, e você vai ficando um inteligente espiritualista. Não é inteligente, você vai virando um espiritualista de verdade. E, gente, quem é espiritualista de verdade pode escrever, a pessoa não fica falando dessas coisas. Não é que não existem fenômenos, existem muitos fenômenos, mas a gente sempre deixa isso em segundo plano. Porque não adianta você ficar apegado nessas coisas e você não saber o básico. Até porque se você fica muito apegado nisso, não sei o que, um dia você tem a oportunidade de fazer uma projeção astral, se um dia você abre uma clarividência e vê um espírito na sua casa, você vai se apavorar, você não vai saber o que fazer. Porque a gente que estuda muitas vezes não sabe o que fazer, se apavora. Imagina uma pessoa que não fez nada e começou a se envolver com coisas que ela não fazia ideia do que se tratava. Abriu um campo magnético ali na casa dela porque ela fez um ritual que ela pegou no YouTube para fazer um pacto com os Daimons da Goécia. E aí ela não sabe nem o que é perispírito. Tá fazendo lá dentro do quarto dela um ritual, fazendo um contrato espiritual para chamar os caras para conseguir dinheiro e não sei o que. Olha o rolê. Aí a pessoa enrola a vida inteira, faz da casa dela uma zona. Eu não tô criticando aqui as práticas, tô criticando quem faz esse tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa que você não sabe o que você tá fazendo, tá colocando a mão em cumbuca, entendeu? Tá se aliando a coisa que você não faz ideia do que é. Por quê? Porque ficou focado no fenômeno, no que se promete te dar de volta, e às vezes nem se promete isso. Se criou uma ilusão de que você vai ser rico, bonito e famoso, e nem, não é bem assim. E quem realmente estuda essas coisas a fundo, as pessoas mesmo falam, não, não é assim, gente, não funciona desse jeito. E, e aí a pessoa se enrola toda, aí acontece um monte de merda na vida dela, daqui a pouco ela se revolta, se converte, vira crente e sai falando que o espiritismo é de demônio, que quando ela se envolveu com o espiritismo aconteceu um monte de coisa horrível na vida dela, que quando ela foi pra Umbanda, ela foi perseguida por um monte de espírito, que ela ficava vendo espírito o dia inteiro. É lógico. Ó, o que que você fez? Você não contou o que que você fez, né? Fora ali dos preceitos, fora da religião, fora dos estudos. Você não contou. Aí é mais fácil voltar para uma religião tradicional, onde tem uma pessoa que vai ficar falando até o tipo de roupa que você vai usar, com quem que você vai transar, com quem você vai beijar, como você pode namorar, como não pode, quem você pode, quem você não pode namorar, quando você pode engravidar, quando não pode, se pode tomar anticoncepcional, se não pode, porque aí fica mais fácil alguém falar tudo, porque se acontece alguma merda, você tem pra quem apontar o dedo, entendeu? Olha só esse ciclo vicioso. E por causa de quê? Porque foi preguiçoso e não quis estudar as bases, quis ficar no fenômeno, quis ficar no ganha-ganha, quis ficar barganhando com o espírito, né? Sem nem saber direito o que é um espírito. Guilherme, como acontece o resgate desses seres nesse local tão pesado, Guilherme? É um pouco diferente do que a gente conhece, assim, né? Até onde eu sei, eles não são resgatados dali para ir para uma colônia, né? Para ir para uma cidade, para um hospital. Não. Eles não são resgatados dali para encarnar também, não. Eles saem dali para ir para um Umbral Grosso. Aí lá eles são jogados em algum lugar. E não é ninguém que resgata, né? É o arcanjo que permite que vai liberando um pouco ali. Até onde eu sei, né? O arcanjo que fica cuidando de alma por alma. É a energia ali. A gente não entende muito bem esses seres que estão em vários locais ao mesmo tempo, pode-se dizer isso. Mas ele meio que desaparece de lá e vai para um umbral grosso, que é um andar acima. Aí depois passa muito tempo lá no umbral grosso, vai para um umbral médio. Aí depois passa um tempão no umbral médio e acaba tendo condições, se ele quiser. Porque muitos ficam assim, ó, vocês sabiam dessa? Muitos se sutilizam lá, tá lá numa furna, por exemplo, se sutilizam um pouco e acabam indo para um umbral grosso, ou até mesmo eles pulam e vão direto para um umbral médio. Ali eles já recuperam um pouco de lucidez, recuperam o corpo, apronta todas de novo.
Porque, meu filho, a gente só se arrepende quando dói, entendeu? Quando tá doendo, a gente se arrepende, a gente vai lá e pede perdão a Deus, a gente pede ajuda, promete que não vai fazer de novo. Basta ter uma oportunidade, tá lá fazendo as merdas de novo, não aprendeu porra nenhuma. Aí vai, cai de novo e fica nessa por centenas de anos. Até em que encarna de qualquer jeito, mas não direto de furna. Não tem como encarnar direto de furna, é muito pesado. Ele vai primeiro para um umbral, né? Sei lá qual. Não necessariamente ele tem que passar por essa escadinha, mas ele vai para um umbral, né, médio ou grosso, e de lá, sim, ele pode encarnar. Bruxo Violeta falou assim, ó, o básico para espiritualidade ou qualquer religião é começar do raso. Eu concordo, sabe? A gente começar daquela coisa, eu tava na minha cama, eu senti uma presença, o que que é? Aí você começa a pesquisar. Mas eu tô falando da fantasia, bruxa. Eu não tô falando que você tem que você tem que ser raso ou tem que ser profundo. Não é isso, é você ficar indo pra uma fantasia de fazer pacto, de você, vou descobrir o que que. Isso não é justificável, gente, porque é perigoso. Porque não, quando o bicho pega, quando a merda é feita, não é considerável, não se considera se você, poxa, mas você não sabia, tadinho. O tempo que a pessoa gastou estudando essas coisas aí, sabe, de fazer não sei o quê, de fazer pacto, ela podia ter estudado o básico. Eu não tô falando de quem não, quem estudou, gente. Quem tá fazendo pactos e quem tá trabalhando, tá tudo bem se você. Qualquer pessoa. Mas o que eu quero dizer é que tem muita, muita pessoa. Eu recebo mensagens, eu falei, não sei se você estava aqui quando eu falei isso. Diariamente. E tem muitos de vocês que estão aqui que veem essas mensagens. Vocês veem isso, não me deixam mentir, de pessoas que assim, viajam demais. E não são pessoas que estão só fazendo perguntas, tudo bem. Não, são pessoas que já estão assim com nível de aprofundamento, assim, coisas extremamente relevantes que não sabe o básico. Não são pessoas que estudaram e que sabem de todas as coisas que implicam você ter um contrato espiritual com alguma falange, com demônios e tal, né? Tem pessoas que estudam e elas sabem, e é isso que elas querem pra vida dela. Quem sou eu pra falar? Não é para essas pessoas que eu estou falando. Eu tô falando pra pessoas que não sabem nada e tá lá focando nos ganhos materiais e aqui e não tá sabendo. Não, porque eu sou espiritualista, não é. Você não tá sabendo nem o que que é um perispírito, o que que é um, né? Você não sabe o que que é umbral. Então, Ana, assim, ó, existe, como eu falei, o fenômeno. Olha como você vê como são as coisas. Toda essa história de que Chico sabia de muitas vidas dele, que ele esteve em outro planeta, que aconteceu isso, isso. Chico nunca falou. Ele falou que esteve em outros, que ele veio de outras, né? Como todo mundo. Ele falou que ele lembrava das últimas, de muitas vidas dele. Ele falou isso publicamente. Mas ele nunca deu detalhes publicamente. Ele nunca falou quem ele era, que tipo de vida ele tinha. Nunca falou, nunca, nunca. Então, as pessoas que falam hoje são pessoas que eram do círculo muito próximo deles, e essas pessoas têm confirmação de outras pessoas que também viviam ali muito próximo do Chico. Então, entende-se que essas pessoas não estão mentindo. Porém, essas pessoas não têm autorização do Chico para falar isso. Eu não tô criticando, porque eu acho que é um conhecimento interessante, sabe? Eu acho que eles querem divulgar antes que eles também partam, porque já estão bem velhos, né? Chico desencarnou em 2002, né? Com 96 anos, 94 anos. Então, as pessoas que conviviam com ele também não estão, né? Não são jovenzinhos. Então, acho que a intenção é repassar o conhecimento, mas você vê, o próprio Chico ele não falou isso publicamente, porque ele não queria que o foco fosse nesse tipo de fenômeno. Por isso que eu falo, existe sim, gente, existe ET, existe planetas habitáveis, existe seres de outras dimensões, existem outras dimensões, existem, como eu falei, seres angelicais, arcanjos, existe seres demoníacos, seres que ficam plasmando chifre na cabeça, fica aparecendo o próprio caramulhão, existe tudo isso. Só que a gente não pode se apegar nisso, achando que isso é, nossa, que interessante, isso aqui é ser o motivador para você se espiritualizar. Você querer ver, porque se você ver, você não, entendeu? Você vai pirar total, porque você não sabe nem como agir quando você vê um ser desse. Você vai se entregar completamente, não sabe como se defender, não sabe quais são as motivações, o que que é real, o que não é, não sabe. Então, tudo isso existe. E a pessoa que se aprofundar nos estudos, ela vai ter provavelmente a oportunidade de conhecer tudo isso.
não necessariamente você vai ver, porque às vezes a pessoa não consegue abrir a mediunidade, ou não tem interesse em abrir mediunidade durante a vida encarnada. É, ou então ela também tem dificuldade de fazer projeção, não vai fazer a projeção, mas ela vai estudando, ela vai entendendo, ela vai fazendo correlações, ela vai tendo sonhos lúcidos e ela vai lembrando das coisas que ela viu lá, por mais que ela não abriu consciência lá na experiência fora do corpo, ela vai lembrar do que ela viu. Então tudo isso vai trazendo embasamento para os seus estudos. Entendeu? Então você vai ver tudo isso. Só que o que eu quero deixar claro aqui, gente, antes de acabar, é a gente começa do começo. Começa do começo, não tenha pressa. Nós somos seres imortais, né? Tivemos um ponto de partida, mas a gente não acaba. Então, meu Deus, tem tanto tempo, sabe? Faz as coisas com calma. Foca no que a gente tem aqui hoje. Boa pergunta, velho. A magia que a gente acha que existe é só uma tecnologia bem mais avançada do lado de lá, Ju? Magia é fantasia, tecnologia é um pouco dos dois. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que muita coisa que a gente acha que é magia é tecnologia avançada do plano astral, de outros planetas, como aconteceu. Aí eu vou entrar um pouco, vou dar um pouquinho de fantasia aqui pra vocês, que não é fantasia, é coisa real mesmo também, né? É, mas assim, né? De novo, não se apega, mas assim, tem muita história sobre isso. Quando o planeta ainda não tinha espíritos, assim, não existia um programa de seres vindo aqui para a Terra de forma massiva para povoar como é hoje, né? Existiam os originários aqui da Terra que estavam começando a ter um pouco mais de consciência, então era meio aberto assim para outros seres de outros planetas que já faziam viagens planetárias. Mas aí eles vinham com o quê? Com naves, né? Então, se você vê, existe hoje, eu não lembro como que é o nome daqueles desenhos, desenhos rupestres, que são aqueles desenhos na pedra, da época das cavernas, que eles faziam aqueles desenhos. Já se encontrou, pode pesquisar isso, dá uma bugada aí vocês. Desenhos com coisas assim no céu que pareciam naves. Então, assim, né? Como assim, né? O Homem das Cavernas desenhou uma nave na pedra e foi provado que era um desenho rupestre de não sei quantos mil anos aí para trás. Então, entende-se que sim, eles viam coisas vindo para cá. E imagina, o que que eles achavam que era aquilo? Que era tecnologia? Não, eles achavam que aquilo era magia, que era uma coisa que eles achavam que eram deuses. Existe uma crença que as mitologias, principalmente a mitologia grega, ela é baseada em astronautas que vieram para cá. Inclusive tem um livro, é um livro difícil de ler, é bem chatinho. Mas ele explica mais ou menos isso. Só que é um livro muito técnico. A gente pensa que é um livro de história fantasiosa, não é? É super técnico, chatinho de ler, mas ele é fininho. Se chama Eram os Deuses Astronautas. Aí o livro traz várias evidências históricas, assim, que tem essas coisas que acharam no Egito, que acharam nas pirâmides, que não sei o quê, que vão mostrando que a gente recebia visitas aqui, muito provavelmente, de seres que não eram daqui. E aí eles eram considerados deuses. Então, os deuses que vinham para o Olimpo eram seres que iam para os planetas deles e voltavam, e eram considerados deuses. Eram diferentes, tal, mas tinham, né, eles tinham uma composição ali humanoide, né? Então tinham dois braços, duas pernas e tal, mas eles pareciam muito mais reluzentes, mais bem vestidos, né? Enfim, então eram os deuses, então eles deram origem ali à mitologia grega. É um papo meio doido, mas existe essa história na espiritualidade. Então, tudo que. Imagina a tecnologia. Se eles detinham já a tecnologia de viagens interplanetárias, imagina que eles não trouxeram, não mostravam assim de vez em quando. Então, aquilo para quem estava aqui, né, vivendo como praticamente como um bicho, aquilo ali era magia, era uma coisa divina, né? Então, eu acho que sim, respondendo sua pergunta, acho que muitas das coisas que a gente vê lá e que a gente vê que acontece, coisas assim, eu acho que é tecnologia. Mas também existe muita coisa que pode se considerar como magia porque são coisas que a gente movimenta na natureza. Eu acho que magia são energias, forças que por né, uma série de motivos, a gente acaba conseguindo manipular essas forças, essas energias da natureza. E aí, por isso, a gente, os elementos, né, água, fogo, terra, ar,
os elementares, as plantas, o ar. Existe muita energia invisível aqui circulando. Existem magias que conseguem condensar essa energia, que conseguem concentrar ela para algum propósito, emitir ela, transmutar essa energia em algumas coisas. Então, acho que é uma coisa assim de magia, mas tem muita lógica. É que a gente ainda não entendeu qual que é essa equação, mas eu acho que existe uma matemática, sabe, para isso. Como existe matemática para tudo, né? Que a gente ainda não entendeu, não conseguiu desenhar essa equação aí. Então, o Henry colocou, ó, como separar e não fantasiar muito, eu acho que é estudando. Quando você estuda, você nem consegue. Tipo, eu faço projeção astral, vejo uns negócios, tem coisa que eu falo, eu misturei, isso daqui veio com onirismo, né? Tem coisa aqui que não aconteceu desse jeito. Que é isso. Igual eu contei pra vocês recente que eu tive um sonho com um leão e uma pantera negra, aquilo foi onírico. Não tinha pantera negra nem leão ali naquele negócio. Foi onírico, foi meu inconsciente trazendo mensagem através de arquétipos, né? Então, o arquétipo do leão é o arquétipo da pantera, mas foi uma criação mental, aquilo não existiu, né? Às vezes eu sonho que, eu tô sentada na frente da praia comendo uma maçã e pensando, onírico também, sabe? Ah, apareceu um unicórnio, eu saí voando, posso estar voando também no astral, mas enfim, a gente começa a ficar mais crítica, inclusive coisas que a gente sabe que não era onírico, tipo, aconteceu uma experiência no astral, você viveu aquilo, você lembra, mas você fala assim, isso aqui eu acho que misturou. Isso aqui não foi 100%, porque quase nunca a gente traz 100%, quase nunca. Para não falar nunca, porque eu não, né, não detenho o saber da projeção total, mas, assim, muitos projetores, assim, todos que eu acompanho falam que um pouquinho você traz de onirismo. Ou seja, um pouquinho o seu cérebro coloca uma coisinha ali meio doida pra preencher uma lacuna que você não lembra, alguma coisa que ficou um buraco ali na lembrança que o mentor não deixou você lembrar porque não tinha que trazer mesmo. O cérebro vai lá e enfia alguma coisa lá pra fazer, pra não ficar esse buraco na lembrança. Então, a gente começa a ficar mais crítico. Então, assim, estudando, porque você começa a relacionar. Peraí, eu sei as bases. Através das bases não é possível isso aqui acontecer. Então, isso aqui eu não vou me apegar. Ah, mas então nunca pode fugir. Pode, mas você não vai ficar pegado nisso. Você também não vai ficar descartando 100%, mas também não vai ficar super apegado. O Henry falou assim, ó, tirando que para firmar um acordo barra pacto, o outro lado tem que querer também. Exatamente, gente. Tem gente que acha que basta você estalar os dedos, vai ter um demônio da encruzilhada, né? Quem assistia Supernatural, vai ter um demônio da encruzilhada pronto para fazer um pacto com o Jurandir e com a Jurema, porque, nossa, né? Você é um ser que tem muito a oferecer para eles. Não, gente, não é assim não, tá? Ana, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Que deu uma polêmica aí em um outro momento que a gente conversou sobre. Ela colocou assim, ó. Eu acho estranho aqueles cantores que estão no auge morrem cedo. A maioria é pacto. Não. A maioria é droga, tá? Vai lá ver a autópsia. É droga. Aí tudo bem, a gente pode falar, são pessoas que estão muito obsediadas no ramo da música, hoje em dia dos influencers. É um lugar onde você fica muito exposto, muito vulnerável, é muita gente em cima de você, muita energia sendo emanada em sua direção, sendo emitida em sua direção. É, quando é mulher, é muito até energia sexual, assim, porque tem homem maluco que pega, assim, vídeo pra ficar se acabando no banheiro por causa da influencer, que também fica lá, enfim. Mas, então, sim, aí acaba abrindo muito um campo, fica meio sem proteção. Ai, não tem mentor? Tem, gente, mas a pessoa também toma uma decisão, ela era obrigada a ficar dançando de biquíni na frente lá pra 17 milhões de pessoas, não era obrigada. Ela tá errada? Não tá errada, mas também você sabe o mundo que se vive. Você sabe que onde a gente vive é um monte de gente maluca, é um monte de gente pervertido, nojento. Então, assim, tem coisa que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não tô falando, pelo amor de Deus, que a pessoa merece, não merece. Mas a gente precisa entender que as energias, a gente abre campo, a gente não abre campo. Quando você se expõe em vários aspectos. Eu tenho aqui, né, 0,00000% dos seguidores dessas pessoas. Mas mesmo assim, eu já tô me expondo. E eu sinto impacto. Eu sinto muito impacto, inclusive. Eu tô falando de espiritualidade, que eu não tô mostrando o corpo, que eu nem tenho perfil para isso. Mas eu sofro muito impacto. Então, eu tô assumindo esse risco, eu sei desse risco. A partir do momento que eu não quiser mais lidar com isso, eu simplesmente
fecho o meu perfil e paro de postar coisa. É simples, não tem ninguém com uma arma na minha cabeça me obrigando a fazer isso. Entendeu? Ah, mas pô, eu tô fazendo coisa boa, falando de coisa legal, e mesmo assim. Ah, minha filha, é ossos do ofício, né? Bem-vindo ao planeta Terra. Então, essas pessoas ficam muito abertas para acabam sofrendo muito assédio espiritual. Elas têm assédio físico e assédio espiritual, né? O físico no sentido energético, né? Muita energia sendo emanada, enfraquece a pessoa. Muitas vezes essa pessoa não tem nenhum cuidado com proteção espiritual, proteção energética, ela fica completamente aberta e ela começa a ficar recebendo toda essa influência, ela fica frágil e aí ela recebe muita influência também espiritual negativa. Então, espíritos às vezes que ficam estimulando a pessoa a usar a droga, a fazer as coisas. Ela começa a usar a droga, morre, tá? A diferença é que são famosos. Mas quantos jovens de 27 anos estão morrendo com de abuso de droga? Um monte. Eu não vou falar que não existe, que ninguém nunca fez pacto. Sim, mas falar que a maioria não é. Não é, gente. Não é, tá? Existem sim, de novo, existe companhias, às vezes são seres que são pessoas que estão na companhia de seres trevosíssimos, mas não sabem. Acontece porque, como acontece com um monte de nós tá sofrendo um processo obsessivo neste momento, não faz ideia. Um monte. Quem não tá agora já esteve antes, e quem nunca esteve vai estar amanhã. É normal. Enquanto você tá encarnado, é isso, essa loucura aí mesmo. Pé no chão, é isso que acontece. O famoso a mesma coisa, se entregou pra droga, pra álcool, pra. Enfim, vai morrer, né? Porque aí tem dinheiro, porque, né, não tem limitação. Não precisa ficar pedindo dinheiro no farol, não precisa ficar se prostituindo, não. Tem dinheiro à vontade. Tem gente que compra, que dá na mão. Então o uso é irrefreado. Vamos encerrando, né, gente? Eu não tenho religião, Thanatos. Ah, é verdade, Bárbara. Ela colocou essas GPs devem ser muito, não é subsidiadas, é obsidiadas. É, mas tem muitas que já estão ligadas, elas que se cuidam, né? Espiritualmente, energeticamente, mas pensa, é muita, né? A frequência. Precisa se cuidar muito, né? Ana, a mesma coisa. Tem um monte de gente que morre de queda de avião, só que não é famoso, gente. É que parece que né, muito mais. Fica muito mais em evidência, mas a gente tem que trazer para uma realidade assim macro. O famoso morre, o. Como que fala? O anônimo também, né? Morreu, o piloto também morreu, o assessor morre também, né? Obrigada, Evandro. Mas ele pergunta como que eu sei as coisas que eu tô falando. Meus pais são espíritas. Então eu cresci numa família espírita, né? E aí, como eu falei no começo da live, eu comecei a estudar os cursos com 13 anos. De idade eu já tenho 36. Quantos anos aí, hein? 23 anos, né? Estudando.
Mas obrigada, viu, pelo elogio. Não, Laura, os médicos, eu que li errado. Os médiums psicofônicos ouvem espíritos toda hora? Não. É o tempo inteiro. Mas tem uns que são ostensivos que ouvem com bastante frequência. Mas, gente, sempre tem um pouco, senão a pessoa enlouquece, né? Então, não é o tempo inteiro, inteiro, inteiro. Até porque também, né? Dependendo de onde você tá, não tem espírito entupido de lugar, né? De espírito ali. Bom, é isso, né, gente? Então, desculpa, assim, se eu falei de um jeito que possa ter ofendido, assim, não tô criticando ninguém em específico. Eu tô só falando, assim, porque ultimamente eu sempre vejo isso, desde que eu tô aqui nas redes sociais, falando sobre espiritualidade, que é muito mais comum as pessoas me perguntarem coisas na fantasia, e quando eu venho pra parte mais teórica, mais básica, as pessoas se desinteressam. Só que ultimamente eu tenho visto isso com muito mais frequência, sabe? Porque não é que só que a pessoa pergunta da fantasia, do fenômeno. Ela pergunta isso, ela estuda, ela tem muito ânimo para estudar sobre isso. Como eu falei, para assistir lives de não sei quantas horas falando dos pactos de não sei quem, não sei o que. E ela fica ali, ela quer fazer também. E ela tá. E é uma fantasia insana, assim, ó. Eu, né? Tipo, tem gente que gosta de dormir pra ter relação sexual com o espírito. Não foi só uma pessoa que me escreveu isso. Esses dias, se vocês pesquisarem aí qualquer vídeo que eu falo sobre alguma coisa assim, remotamente sexual, né, com plano espiritual, tem gente falando que prefere ter relação lá do que aqui. Eu falo, minha filha, com quem você tá tendo relação aqui? O que é, né? Pelo amor de Deus, gente, tá? É muito surreal. E a pessoa vai lá ver na bio, a pessoa é espiritualista. Não é. A pessoa é esquizofrênica. Não, brincadeira, a pessoa tá muito desequilibrada. É isso. Tá muito desequilibrada. Então, vamos voltar para as bases, tá? É um prato cheio para ser obsediado. Aí daqui a pouco a pessoa tá totalmente assim, num buraco sem fundo, sabe? Se sentindo perdida, se sentindo pesada, sentindo que a vida. A pessoa não quer, gente, nem ir pra vida. Às vezes a gente se apega tanto nessa fantasia que a gente não quer viver a vida da vida real, a vida real que eu falo, a vida da matéria. Nós estamos encarnados, criatura. Não é à toa. Ah, mas é tão chato. É por isso mesmo. É chato pra caramba, é difícil pra caramba. A maioria de nós, a grandíssima maioria, é um perrengue da hora que nasce até a hora que morre, tá? No máximo, se você tiver sorte, são flutuações, né? Uma hora tá melhorzinho, outra hora tá só tragédia. Mas é o tempo todo aquela loucura, um perrengue, uma correria, a vida da matéria. Então, gente, faz direito as coisas, faz logo, faz direito, né? Isso até pro nosso amigo, acho que quem foi o Éder, não lembro agora. Vamos fazer lá o que tem que fazer, vamos fazer direitinho pra voltar lá e falar, olha, você cumpriu o teu papel, tá tudo certo, próximo passo, né? Vamos pensar em outras coisas, vamos descansar um pouco, vamos conhecer coisas diferentes. Aí sim, aí é a hora de você ver lá as coisas, de você voar, de você ler sobre coisas incríveis de outros planetas, porque ela deve ter bibliotecas gigantescas, tem multimídias, tem tecnologias lá. Enquanto a gente está encarnado, é viver a matéria. Se espiritualizar sim, fazer projeção sim, porque vai estar dormindo mesmo, né? Não tem, vai fazer o quê? Vai estar dormindo, teu corpo vai. Na projeção, seu corpo vai continuar descansando, seu corpo físico. Então, assim, vai ficar lá no astral zanzando. A opção é abrir consciência, é melhor abrir consciência, né? Então não vai te atrapalhar em nada. O que a gente não pode é ficar pegado nisso e achar que é muito chato viver e só querer ficar nessa fantasia. Isso é fuga. A pessoa está fugindo da realidade, a pessoa está fugindo das obrigações, está fugindo de viver a vida dela. É isso, tá? Ai, não, só quero viver fazendo magia, só quero viver ouvindo mantra, só quero. Porque as energias da rua são muito pesadas pra mim. Minha filha, eu vou. Né? É isso aí, tá? O rolê é esse, tá? Porque se fosse pra melzinho na chupeta, você não ia estar aqui. Quer voltar? Que a opção também é ir embora antes, vai ter que. Aí vai lá, pasta, sofre o pão que o diabo amassou, volta de novo. Olha que legal. Quer? Imagino que não. Então faz lá o que tem que fazer aqui, né?
Engole o choro, firma o corpo e vamos que vamos. Pé no chão. Vamos viver a espiritualidade sim, mas vamos fazer os negócios direitinho, né? Vamos estudar, vamos fazer as projeções, estuda a projeção. Vamos estudar, eu quero fazer projeção, mas não quero nem ver o vídeo aqui de que é um vídeo de 5 minutos. Ah, não. Muito tempo. Valdo Vieira, que é um dos pais da projeção, se não o grande projetor astral, ele tem um relato que ele ficou já super dando aula já, tá? O cara já tava dando aula. E ele ficou uma noite fazendo técnicas de projeção por 3 horas. 3 horas seguidas na cama fazendo técnicas de projeção. Aí vem o Joãozinho da Silva aqui. Ai, vídeo de 5 minutos. Ah, não. Como é que faz projeção? Vídeo de 5 minutos, mas imagina, nossa, você fala demais. Eu ouço isso. Fala demais, vai logo ao ponto. Ah, tá bom, vou inventar aqui um passo a passo. Fecha o olho, pensa nos ursinhos carinhosos. Quando o coração daquele ursinho sair fora, é a hora que você vai sair do corpo. É isso que o povo quer. Aqui não, né, gente? É por isso que eu tô também falando. Vamos alinhar as expectativas com a Juju. Aqui não rola. Aqui é trocar ideia, trazer todos os assuntos que eu falo, eu tento trazer pra prática. Como que eu vou aplicar na vida prática? Ah, nas relações, não sei o que. A gente sempre faz essa correlação. Porque eu não quero ficar aqui debatendo os Anunnaki, não quero ficar debatendo se existe Lúcifer ou não existe, se a Arca de Noé existiu e não existiu. Eu acho isso extremamente perda de tempo. Não tenho tempo. Gente, é isso. Obrigada por todos que ficaram até agora, 1 da manhã. Vamos pensar, né? Vamos pensar e vamos estudar. Para de preguiça. Um beijo.